Olá, conhecer a ilha de Creta, sem dúvida, é sonho de consumo de muita gente. Passar as férias lá, então, seria o máximo, não é verdade? Creta é talvez a mais importante das ilhas gregas, conhecida como uma das ilhas paradisíacas, muito visitada por turistas que vêm do mundo todo. E a localização de Creta favorece isso. Ela fica no mar Mediterrâneo, portanto, perto da África, da Europa e também da Ásia. Você sabia que o apóstolo Paulo também esteve na ilha de Creta? É claro que não foi para passar férias. Ele esteve nessa ilha para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo como Salvador da humanidade, e assim teve início o trabalho da igreja naquela ilha. Posteriormente, um pastor de nome Tito cuidou desta igreja. Tito era alguém que foi convertido ao cristianismo pela pregação do apóstolo Paulo e foi preparado para ser pastor da igreja. Tito era grego, então convertido ao cristianismo. E assim nós chegamos então ao livro da Bíblia chamado Tito, Epístola de Paulo a Tito. E aqui em nossa comunidade Cristo de Porto Alegre, no nosso plano de leitura bíblica programada, estamos então hoje, no dia 30 de junho, concluindo a leitura desta epístola. Amanhã, dia 1º de julho, vamos ler a carta de Paulo a Filemão e depois vamos reler as epístolas de Tiago, de Pedro e de João. Mas o nosso assunto hoje é a epístola de Paulo a Tito. Ela é muito parecida com a primeira epístola a Timóteo. Afinal, ela é também uma das chamadas cartas pastorais. O apóstolo Paulo, por algum tempo, trabalhou lá em Creta junto com o pastor Tito. Em seguida, Paulo foi até a Macedônia e Tito permaneceu para organizar a igreja. E lá da Macedônia, onde Paulo se encontrava, ele então escreveu esta epístola, orientando o pastor Tito sobre como ele deveria conduzir a igreja, como ele deveria preparar líderes, pastores e assim por diante. E então estamos diante desta epístola e eu quero fazer alguns destaques desta importante carta também para nós. Inicialmente, destacar o seguinte: Paulo começa escrevendo e ele diz que o que ele escreve lhe foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador. Isso é uma observação muito importante, porque reforça novamente que aquilo que Paulo está escrevendo é palavra de Deus. Está aqui no capítulo 1, verso 4. Que a pregação que ele estava transmitindo a Tito me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Ali Paulo, no mesmo verso, também chama Tito de verdadeiro filho na fé. E, na sequência, mais outras orientações importantes são dadas. Vejam, no verso 5 do capítulo 1, foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme escrevi a você. Então fazia parte desta orientação ao pastor Tito que em cada lugar ele escolhesse presbíteros, pastores, guias espirituais para aquela igreja lá de Creta. E na sequência nós temos exatamente aquelas orientações sobre como deveriam ser os presbíteros e os pastores, a exemplo das instruções que Paulo já tinha dado a Timóteo. Que o pastor seja irrepreensível, que ele não seja arrogante, que ele não seja apegado ao vinho, não violento, não ganancioso, mas hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo e assim por diante.
Ainda depois no capítulo 2 temos uma orientação muito importante para o pastor Tito sobre o seu procedimento. Ouçam: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. E depois, o que seria, no meu entender, o ponto alto dessa epístola, o apóstolo destaca 2 breves confissões de fé. Eu diria assim que nós podemos encontrar nesta carta apostólica 2 esboços de uma confissão de fé. Primeiro, de uma confissão com respeito à nossa esperança na vida eterna. Isso está no capítulo 2 e eu vou ler versos 11 a 14. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. É uma formulação daquilo que a gente crê e espera. E aí o apóstolo continuou e disse assim a Tito: ensine estas coisas. Esse é o ponto, ensine isto para as pessoas. Depois, no capítulo 3, nós temos o que poderíamos chamar de uma confissão de fé, ou de um esboço, de um credo, que destaca a obra de Jesus Cristo por nós, por toda a humanidade, e também o valor do batismo. Ouçam, versos 4 a 7. Mas quando se manifestou a bondade de Deus nosso Salvador e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, batismo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mais um resumo daquilo que o cristão crê e confessa. E novamente o apóstolo conclui e incentiva o pastor Tito dizendo-lhe: fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Então fica aqui mais uma vez o meu incentivo para a leitura desta epístola. Eu li ela em 9 minutos. É uma epístola curta, apenas 3 capítulos. É uma epístola para ser lida e relida. Fica aqui o incentivo. Um abraço, a bênção de Deus a todos. Até a próxima semana.